Bolsonaro não tem condições de ir para a prisão, reconhece José Dirceu. Paulinho se reúne com familiares de presos do 8 de janeiro e quer a opinião de José Dirceu sobre dosimetria. Rapaz, esse negócio tá muito esquisito. E a gente vai ver o vídeo do José Dirceu falando sobre essa prisão do Bolsonaro e você vai dando uma analisada aqui junto comigo para a gente ver que tem alguma coisa errada nas entrelinhas aí. Vamos lá, né? Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Todos os links das matérias estão na descrição. Então vamos dar uma olhadinha o que o José Dirceu está falando aqui, né? Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele, certo? Nessas condições, ele sobrevive porque vai ficar em regime domiciliar, com família, com tratamento médico, tudo. A família é muito Não, mas importante. se ele fosse para a prisão, como você foi? Ah, mas ele não tem condições de ir para a prisão. Isso não aconteceria nunca. Você Tá vendo aqui? Aqui você vejam também como é que a repórter é incisiva nas coisas. Presta atenção, ó. não pode colocar uma pessoa, um ex-presidente da República, no sistema penitenciário. Não, como Lula foi, então. Mas, como Lula foi, também Condições sobrevive. psicológicas. Eu não conheço o Bolsonaro. Aliás, eu nunca tive relação com o Bolsonaro. Mas me parece que ele é uma pessoa psicossomática, né? Que vai acelerando, né? Muito instável, né? Não é uma pessoa que tem autocontrole, porque todo mundo sofre na prisão, todo mundo tem depressão, chora, chama a mamãe, reza. Isso aí, a pessoa que contar para você que foi na prisão, mentira. E como o estado de saúde dele que indica que está se agravando, porque parece que isso é real, né? Não vejo como é que ele pode entrar no sistema penitenciário. Ou seja, a gente consegue entender algumas coisas sobre esse pronunciamento. Eu não vou nem destacar esse posicionamento ridículo dessa repórter, que ela parece que ela tem raiva. Se você prestar atenção, parece que ela tá com raiva porque ela queria ouvir o Zé Dirceu dizendo: cara, o Bolsonaro tem que ir pra prisão porque o Lula foi também, então ele tem que ir pra gente chamar ele de condenado também, de ex-presidiário. Eu não vou nem comentar muito esse posicionamento dela, mas o fato é que o José Dirceu ele tá colocando uma opinião muito, vamos dizer assim, misericordiosa, né? Assim com o Bolsonaro e tal. É muito estranho. Isso aqui é muito estranho. Ó, lembrando aqui que a gente tem que dar uma reavivada, que o José Dirceu, ele já foi ministro do Lula, né? Ministro da Casa Civil do Lula, e tem uma longa história na política, do lado da esquerda, tem um capital político muito forte, ainda principalmente poder de certas influências ou certas decisões, como a gente vai falar daqui a pouco sobre a dosimetria. É, ele reconheceu, né, o estado de saúde de Bolsonaro e é delicado que ele não tem condições de ir para a prisão comum, cumprir pena dos 27 anos. O político petista que passou 2 anos e 3 meses preso está reabilitado na política e pretende disputar o cargo de deputado federal por São Paulo no ano que vem. Ah, olha aí, as aspirações que o José Dirceu tem em relação a isso são políticas, mas o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Vamos lá, vamos seguir aqui. O Bolsonaro está em prisão domiciliar, por supostamente tentar coagir a justiça no processo que julgou pela alegada tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. Lembrando que o Bolsonaro não está preso por conta desse julgamento ridículo que houve recentemente, né, no mês passado. Ele está preso por tentar coagir a justiça em relação à intervenção dos Estados Unidos, o que também é outra besteira, como se Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conseguissem entrar na mente de quem? Logo do Trump, né? Balé, isso aqui. Aí, ele vai dizer aqui, ó. Desde então, sua saúde vem. Aqui, ó. Acho muito improvável que ele possa colocar presos vulneráveis no sistema penitenciário que é controlado pelo crime organizado. As condições são péssimas. E como o estado de saúde dele está se agravando, porque parece que isso é real, eu não vejo como é que ele pode entrar no sistema penitenciário. Então, o Zé Dirceu, durante essa entrevista, falou que como o crime organiza lá, né? O crime organizado toma conta dos presídios. Se acontecer do Bolsonaro cair lá, ele não sobrevive, quer por estado de saúde, quer por alguma intervenção do crime organizado, que vocês sabem que quem gosta de ex-presidente, aliás, o presidente que esses presos gostam é o Lula, não é o Bolsonaro. Eles morrem de raiva do Bolsonaro. Então, isso aí seria até perigoso. E a repórter tinha alegado falar alguma coisa sobre: ah, mas ele foi preso, aí teve a questão do Collor. Aí ele se defendeu com a questão do Collor, né? Que o Collor também teve isso. Ok, então o primeiro ponto aqui é que ele tem aspirações políticas, né?
Aí a outra aqui, ó, Paulinho se reúne com familiares de preso do 8 de janeiro e quer a opinião de José Dirceu sobre dosimetria. Primeiro que eu acho que não precisava ter a opinião de ninguém. Nesse sentido aqui. A opinião é, os presos do 8 de janeiro estão lá injustamente, eles deveriam ser soltos para ontem. Era para ser anistiado e pronto. Não era nem para estar nessa enrolação toda. Mas vocês sabem como é que é política, né? O deputado Paulinho da Força, relator do projeto, conversará, né, com os representantes da associação, dos familiares e vítimas de 8 de janeiro, as FAV, sobre a proposta para reduzir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na peregrinação particular, a proposta ele também deve se encontrar com o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Nesta tarde, o relator se reuniu com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e outros líderes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em meias negociações, o relator disse que pretende ouvir a opinião de Dirceu, uma das principais lideranças do PT, sobre a mudança da dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e pela suposta tentativa de golpe de Estado. Lembrando que Valdemar da Costa Neto é amigo das antigas, principalmente de prisão desse pessoal, né? Então, não é porque ele tá fazendo isso aí que ele é um anjinho purificado, não. Valdemar da Costa Neto, ele também tem podres, né? Podres do passado, talvez podres do presente, eu não vou afirmar nada, né? Eu não sei nada, mas é muito esquisito esse negócio do Valdemar da Costa Neto, aí junto com o Paulinho da Força, junto com o Temer, esse negócio não cheira bem, a gente deve ver alguma coisa disso aí mais pra frente. Aí ele disse aqui, ó, conheço ele, o Paulinho da Força dizendo, né? Conheço o Zé Dirceu desde a década de 80, sempre fui amigo dele e queria ouvi-lo. Acho que ele pode dar uma opinião até contrária, mas uma opinião que eu gostaria de ouvir, afirmou. O relatório final só deve ser apresentado após a costura de um consenso com o Senado. Então, veja bem, eu já tinha feito um vídeo ontem falando sobre essa questão de dosimetria, anistia e tudo mais, que eu, pelo visto, não vai sair. Quero muito que saia, mas essas enroladas que tem com esses nomes e agora envolvendo o nome do José Dirceu, não sei se isso vai sair, se sair como poderia ser, né? Mas é aquele negócio, ou tudo ou nada, né? E numa disputa de tudo ou nada, ou você consegue tudo, mas também tem o risco de ficar sem nada. Então a gente tem que ver como é que vai ser processado toda essa coisa. Um outro aspecto aqui, é isso aqui, ó. Querem anistia para o Bolsonaro continuar inelegível e Tarcísio ser candidato deles, diz Zé Dirceu. Veja, aqui existe uma outra especulação com relação a essa questão do Bolsonaro, que o Zé Dirceu tá querendo dar uma pautada aqui. Porque veja só, todo mundo sabe que numa eleição com Lula e Bolsonaro, Lula perde de lavada, né? Não tem como dizer, principalmente com essa questão de injustiça que estão fazendo com o Bolsonaro. Então, o que está sendo especulado na mídia? Está sendo especulado de que o Tarcísio vai ser candidato, mas o Bolsonaro vai continuar inelegível, né? Pela questão de lei de ficha limpa, aquele negócio todo. Então existe todo esse interesse do Tarcísio, que isso acaba, agora, como eu já falei em outros vídeos, eu voto no Tarcísio. Eu não tenho problema nenhum com votar no Tarcísio, mas com essa articulação aqui do Zé Dirceu, isso aqui já me deixa uma pulga atrás da orelha, né? Não sei se isso aqui pode ser positivo, não. Mas aqui, ó, ex-ministro diz ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como fator de desequilíbrio na disputa do Brasil ano que vem, porque eles sabem, eles precisam resolver essa situação do Bolsonaro com essa questão da anistia o mais rápido possível por 2 pontos em especial. O primeiro é a questão de saúde do Bolsonaro. Eles não podem inventar de colocar Bolsonaro na prisão, porque até em prisão domiciliar, o Bolsonaro já está passando por maus bocados. Ele tá com crises de soluço, ele está tendo outros problemas de saúde, provavelmente deve estar depressivo, deve estar um pouco mais magro. A gente não sabe, ninguém está vendo o Bolsonaro, né? Ninguém sabe como é que está o estado mental dele. Então, se for mandado para a prisão, só com uma simples justificativa de dizer, não, vai ser jogado ele lá na prisão para ele ser chamado de ex-presidiário também, igual o Lula, possa ser que mesmo que ele passe pouco tempo na prisão convencional, possa ser que o Bolsonaro venha a óbito nessa prisão, seja por condições de saúde, seja por essas condições que o Zé Dirceu falou na outra entrevista. E isso é perigosíssimo, porque se isso acontecer, que Deus proteja o Bolsonaro, mas se isso acontecer,
Ah, meu amigo, eles vão ter criado um monstro gigantesco e isso vai pesar muito, muito para o lado da esquerda. O outro fator é a questão do próprio Donald Trump simpatizar muito pessoalmente com essa questão do Bolsonaro, porque ele sofreu algo parecido lá nos Estados Unidos. Então existe toda essa preocupação que é meramente política, né? Isso aqui é tudo midiático. Todo mundo sabe que a intenção desse povo é o poder em Brasília. Lula quer se reeleger, Zé Dirceu quer voltar para a política, esse negócio todo. Então existe todo um desequilíbrio. O que isso quer dizer? Talvez eles queiram tá fortalecendo essa narrativa de Tarcísio para poder já ir acostumando o pessoal de dizer assim, não, o PL vai ser isso aqui, Bolsonaro não vai ter como competir no ano que vem e José Dirceu e Tarcísio vai ser o nome da direita, só que eles veem Tarcísio talvez como mais fraco contra o Lula, porque existe uma divisão muito grande dos bolsonaristas em relação a gente que poderia votar no Tarcísio e gente que só vota em Bolsonaro. Então isso poderia dar mais vantagem para o Lula. Enfim, existe toda essa problemática. Mas a gente tem que ver como é que essa PL da dosimetria, da anistia, sei lá, vai sair. Eu não estou mais tão confiante que a PL da anistia saia. Se sair a da dosimetria e Bolsonaro consiga ficar, sei lá, para 1 ano e 7 meses, pode ser ter a cessura da pena, enfim, um monte de coisas que façam o Bolsonaro continuar em prisão domiciliar. E eles desfaçam esse bololô todo para, tipo assim, eles ter a porcentagem de prejudicar Bolsonaro, mas também agradar os bolsonaristas para não terem o Bolsonaro na prisão. Então, isso aí é uma coisa que a gente só vai saber quando o PL da dosimetria ou anistia estiver saído.